Quando Samantha disse na frente de todos os convidados que eu não duraria um ano sozinha, que eu não era nada sem essa família, algo dentro de mim se quebrou. Mas não da maneira que ela esperava. Não houve lágrimas. Não houve gritos. Houve apenas uma clareza gélida, como quando o gelo se quebra e você consegue ver a água escura por baixo. Os convidados estavam rindo. Alguns estavam filmando com seus celulares. E eu apenas sorri. Aquele sorriso deve ter parecido estranho para eles, porque alguns pararam de rir. Olhei minha nora diretamente nos olhos e disse com uma calma que nem sabia que possuía: por que esperar um ano? Estou indo embora agora. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu o senti até nos ossos. Virei-me, peguei minha bolsa no sofá cor creme e caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Cada passo soava como um trovão naquela sala cheia de pessoas que, de repente, não sabiam para onde olhar. Naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas no quarto que tinha sido meu por 3 anos, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Michael, meu filho. Quando ali, senti um nó na garganta. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como cheguei a esse momento. Porque toda humilhação tem um começo, e a minha começou muito antes daquela festa. Há 3 anos, eu tinha 62 anos. Meu marido havia falecido mais de 20 anos antes, quando Michael tinha apenas 11 anos. Criei aquele menino sozinha, trabalhando em qualquer emprego que aparecesse, sacrificando meus próprios sonhos para que ele pudesse ir para a faculdade, para que ele pudesse ter o que eu nunca tive. Eu havia estudado administração de empresas. Trabalhei em uma grande empresa antes do Michael nascer. Mas quando fiquei viúva, tive que escolher entre minha carreira e meu filho. Escolhi meu filho. Sempre escolheria. Michael cresceu, tornou-se um profissional bem-sucedido. Eu estava tão orgulhosa. E então ele conheceu Samantha. Ela surgiu em nossas vidas como uma tempestade disfarçada de brisa. Bonita, elegante, com aquele jeito de falar que faz as pessoas pensarem que você sabe mais do que realmente sabe. A princípio, achei-a encantadora. Como fui tolo! Michael ficou deslumbrado. Casaram-se 6 meses depois de se conhecerem. O casamento foi num enorme salão de baile com flores que custaram mais de $10.000. Samantha insistiu em cada detalhe. Paguei parte do casamento com as economias que tinha guardado. Pensei que estava investindo na felicidade do meu filho. Depois do casamento, Michael me pediu para morar com eles. Mãe, a casa é enorme. Não faz sentido você morar sozinha naquele apartamento minúsculo. Além disso, Samantha e eu queremos que você fique perto. Foi o que ele me disse com aquele sorriso que sempre derretia meu coração. Eu concordei. Vendi meu apartamento, aquele lugar onde criei o Michael, onde cada canto guardava uma lembrança, e me mudei para a casa nova deles. Uma construção moderna em um bairro exclusivo, com quintal e piscina. Meu quarto ficava no térreo, longe do quarto principal. Assim você terá sua privacidade, Eleanor, disse Samantha com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu deveria ter percebido naquela hora. Deveria ter notado como ela me chamava pelo primeiro nome e não de mãe, como seus abraços eram rígidos, como seus elogios sempre carregavam uma farpa afiada e oculta. Que vestido lindo, Eleanor! Perfeito para a sua idade. Obrigada por ajudar na limpeza. É bom para você se manter ativa. Pequenas coisas que incomodam como farpas. Os primeiros meses foram toleráveis. Tentei ajudar sem atrapalhar. Cozinhava às vezes, mantinha meu espaço organizado. Saía para caminhar para não ficar no meio das coisas. Mas Samantha tinha um jeito de me fazer sentir que tudo o que eu fazia estava errado. Se eu cozinhasse, ela pedia comida para a viagem. Não quero que você se canse, Eleanor. Se eu me oferecesse para limpar, ela contratava uma empresa de limpeza. Uma mulher da sua idade não deveria estar esfregando o chão. Toda tentativa de ajuda era rejeitada com uma gentileza venenosa. E Michael não viu nada ou não quis ver. Quando eu tentava conversar com ele, ele sempre tinha uma desculpa. Mãe, a Samantha só está preocupada com você. Você está exagerando. Ela te adora. Aos poucos, fui me tornando menor naquela casa, mais invisível. Comia sozinha na maior parte do tempo porque eles sempre tinham planos. Ficava no meu quarto quando tinham visitas porque Samantha dizia que eu precisava descansar. A casa era enorme, luxuosa, repleta de móveis caros e arte moderna. Mas eu me sentia como um intruso em um museu. Então a festa começou. Samantha adorava organizar eventos. Todo mês havia um motivo: aniversários, bodas, comemorações de alguma conquista de Michael no trabalho. A casa se enchia de gente jovem, elegante e animada. Eu geralmente ficava no meu quarto, mas às vezes Samantha insistia para que eu descesse. Eleanor, venha cumprimentar nossos amigos. E eu descia, vestia meu melhor vestido marfim ou rosa antigo, tentava sorrir,
mas sempre sentia os olhares, as conversas que paravam quando eu entrava, as risadas abafadas. Certa vez, ouvi uma das amigas de Samantha sussurrar: "Pobre Michael, tendo que sustentar a mãe nessa fase da vida." Samantha riu. Ela não disse uma palavra para me defender. Naquela noite, chorei no meu quarto com o travesseiro contra a boca para que ninguém me ouvisse. Mas no dia seguinte levantei, enxuguei as lágrimas e segui em frente. Porque é isso que você faz quando ama seu filho. Você persevera. A festa de aniversário do Michael foi diferente desde o início. Samantha vinha planejando tudo há semanas, falando sobre a lista de convidados, o buffet, a decoração. Ela contratou uma cerimonialista profissional que transformou nosso quintal em algo saído de uma revista. Luzes penduradas, mesas com toalhas cor de champanhe, arranjos florais que devem ter custado milhares de dólares. Tudo perfeito, tudo impecável. Samantha usava um vestido verde esmeralda que lhe caía como uma luva. Vesti meu vestido cinza pérola, o mais elegante que eu tinha. Fiz minha maquiagem com cuidado, arrumei o cabelo. Queria estar bonita para o meu filho. Queria que ele se orgulhasse de mim. Como fui ingênua ao pensar que isso seria possível na casa de Samantha. Os convidados começaram a chegar por volta das 19 horas. Amigos de Michael, colegas, clientes importantes, a família de Samantha. Mais de 50 pessoas encheram o pátio com risos e conversas. No início, fiquei na cozinha, ajudando os funcionários do buffet a organizar as bandejas. Uma das moças me olhou com pena. "Senhora, a senhora não precisa fazer isso. Nós damos conta." Mas eu precisava fazer algo com as mãos. Precisava me sentir útil. Quando saí para o quintal, procurei por Michael. Ele estava perto da piscina, rodeado de amigos, rindo. Aproximei-me com um sorriso. "Feliz aniversário, meu amor." Dei-lhe um abraço. Ele retribuiu o abraço, mas foi rápido, distraído. "Obrigado, mãe. Você já comeu alguma coisa?" Assenti com a cabeça, embora não tivesse comido nada. Não queria ser um peso. Não no dia especial dele. Samantha era o centro de tudo, circulando entre os grupos, tocando os braços das pessoas, dando aquela risada aguda e contagiante que atraía todos os olhares. Ela era o tipo de mulher que ilumina um ambiente ao entrar, mas que também o obscurece para todos os outros. Tentei conversar com alguns hóspedes. Um casal mais velho, amigos da família de Samantha, foi muito educado comigo. Falamos sobre o tempo, a comida, sobre nada importante, mas notei que eles olhavam por cima do meu ombro como se procurassem uma desculpa para se afastarem. Depois de alguns minutos, eles se desculparam e foram embora. Fiquei sozinha em uma mesa, segurando uma taça de vinho que não queria beber, me sentindo como um móvel que alguém esqueceu de mover. Então ouvi meu nome. Vinha do grupo onde Samantha estava perto do bar. Sem pensar, me aproximei, achando que estavam me chamando, mas não estavam. Estavam falando de mim. Samantha tinha o celular na mão, mostrando algo para as amigas. "É inacreditável", dizia com aquela voz doce que usava quando queria parecer compassiva. "O Michael é tão bom para ela. Ele a mantém aqui, dá tudo a ela, e ela nem se dá conta da sorte que tem." Uma de suas amigas, uma mulher magra com preenchimento labial, assentiu. "Deve ser muito difícil para você, Samantha, ter que dividir seu espaço assim." Samantha suspirou. E naquele suspiro havia algo que me gelou o sangue. Era falso. Completamente falso. Só espero que Michael perceba isso algum dia. Ela não consegue cuidar de si mesma. Sem nós, sem esta família, ela não tem nada. Absolutamente nada. Fiquei paralisada atrás de um grupo de pessoas, escondida sem querer. Ninguém tinha me visto. Samantha continuou. "Dou a ela 6 meses, talvez 1 ano no máximo, se o Michael algum dia a deixar ir. Ela não tem economias, não tem carreira, nada além deste teto sobre a cabeça, e nós providenciamos esse teto." Suas amigas murmuraram palavras de apoio. Uma disse: "Você é uma santa por aturá-la." Outra acrescentou: "Eu não conseguiria. Minha casa é meu espaço sagrado." E Samantha sorriu. Aquele sorriso que eu já tinha visto 1000 vezes, mas que agora entendia completamente. Bem, alguém tem que cuidar dela. Mesmo que às vezes eu sinta que estou criando 2 pessoas em vez de apenas planejar minha família com o Michael. As palavras me atingiram como socos. Cada uma era uma mentira envolta em veneno. Eu tinha algumas economias, não muitas depois de ajudar a pagar o casamento e outras despesas, mas eu tinha alguma coisa. Eu havia trabalhado a vida toda. Criei um filho sozinha. Construí uma vida com minhas próprias mãos quando o mundo me deixou viúva e vulnerável. E essa mulher, essa garota que havia entrado em nossas vidas apenas 3 anos antes, estava me reduzindo a nada diante de estranhos. Ela estava me transformando em uma mentira conveniente para a narrativa dela. Eu queria gritar.
Queria ir até lá e confrontá-la na frente de todos, mas algo me impediu. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse o medo de estragar a festa do Michael. Ou talvez fosse uma parte mais sábia de mim que sabia que qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim. Saí de fininho, indo para o outro lado do quintal, onde havia menos gente. Sentei num banco debaixo de uma árvore, tentando respirar, tentando processar o que acabará de ouvir. Minhas mãos tremiam. Olhei para a casa, aquela casa enorme onde eu morava, mas que nunca tinha sido minha. Olhei para as pessoas rindo e bebendo, alheias à dor que se desenrolava nos cantos escuros da festa. E olhei para meu filho, meu Michael, o menino que eu criei, a quem amei mais do que a minha própria vida, cercado por amigos que provavelmente ouviram as mesmas mentiras sobre mim. Há quanto tempo Samantha vinha fazendo isso? Quantas vezes ela já havia me retratado como um fardo, como alguém patético que não conseguia sobreviver sem caridade. A raiva começou a crescer. Não era uma raiva intensa e explosiva. Era fria, calculista, como gelo se espalhando pelas minhas veias. Levantei-me do banco. Voltei para a festa de cabeça erguida. Se Samantha queria jogar esse jogo, se queria me fazer sua vítima favorita, que assim fosse. Mas ela estava prestes a descobrir que as mulheres da minha geração não sobreviveram tanto tempo sendo fracas. Sobrevivemos sendo inteligentes. Passei a hora seguinte observando de verdade. Não como a sogra invisível tentando não atrapalhar, mas como alguém que finalmente abriu os olhos. Vi como Samantha tocava o braço de cada convidado enquanto falava, como inclinava a cabeça com falsa modéstia quando a elogiavam. Vi como ela controlava o ritmo da festa, conduzindo as conversas, movendo as pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. E eu percebia como, sempre que alguém mencionava Michael, ela fazia questão de ser o centro das atenções. Acabamos de fechar um negócio enorme. Estamos pensando em comprar uma propriedade na praia. Nossa vida é uma bênção. Nossa, como se Michael fosse uma extensão dela e não uma pessoa com identidade própria. Então chegou a hora do bolo. Um bolo de 3 andares decorado com detalhes dourados que devia ter custado mais de $500. Samantha chamou todos para o centro do jardim. As luzes se apagaram e alguém trouxe o bolo enquanto todos cantávamos parabéns para você. Michael estava radiante, cercado de amor e atenção. Samantha estava colada a ele, com o braço entrelaçado no dele como uma trepadeira. Quando terminamos de cantar, Michael apagou as velas. Todos aplaudiram e então Samantha pegou um copo e bateu levemente nele com uma colher. O tilintar fez com que todos se calassem. Gostaria de dizer algumas palavras, anunciou ela com aquela voz melodiosa que usava para apresentações. Todos a olharam com expectativa. Ela sorriu, olhando para Michael com adoração. Há 3 anos conheci o homem dos meus sonhos, e além de ganhar um marido maravilhoso, também ganhei uma família. Ela fez uma pausa dramática. Alguns convidados murmuraram palavras doces. Eu estava parada na beira do círculo, meio escondida atrás de outras pessoas. E parte dessa família, continuou Samantha, e seu olhar deslizou para mim, é Eleanor, a mãe de Michael. O jeito como ela disse meu nome me deu um nó no estômago. Não soou carinhoso. Soou como se ela estivesse introduzindo um problema que precisava ser discutido. Eleanor mora conosco, continuou ela. E então vários rostos se voltaram para mim. Alguns com curiosidade, outros com aquela pena incômoda que as pessoas reservam para situações difíceis. E tem sido uma experiência e tanto. Uma aventura, eu diria. Risos nervosos. Meu coração começou a bater mais rápido. O que ela estava fazendo? Michael a olhava com um sorriso confuso, sem entender aonde aquilo ia dar. Samantha deu um gole em sua bebida. Mas ultimamente tenho pensado. Tenho me perguntado o que aconteceria se Eleanor tivesse que se virar sozinha. Sabe, se ela tivesse que morar sozinha, administrar suas próprias despesas, sua própria vida. O quintal ficou completamente silencioso. Eu sentia meu rosto queimar, mas não conseguia me mexer. Era como estar preso em um pesadelo onde você grita, mas nenhum som sai. E sinceramente, disse Samantha, e agora sua voz tinha aquele tom de falsa preocupação que a fazia parecer generosa quando estava sendo cruel. Duvido que ela consiga viver sozinha por mais de 1 ano. Talvez nem isso. Algumas pessoas baixaram o olhar, outras trocaram olhares desconfortáveis, mas havia um grupo, principalmente amigos de Samantha, que sorriram com ar de superioridade. Uma delas chegou a pegar o celular e começou a gravar. Não estou dizendo isso por maldade, continuou minha nora. Estou apenas dizendo a verdade. Eleanor não tem nada sem esta família, sem Michael, sem nós. Ela não tem carreira, não tem recursos reais, não tem independência. É a realidade. O silêncio que se seguiu foi brutal.
Eu podia ouvir o zumbido dos insetos no jardim, a água da piscina a mover-se suavemente, o som distante do trânsito na rua. E podia sentir todos os olhares sobre mim, alguns com pena, outros com constrangimento alheio, outros com curiosidade mórbida, à espera de ver como reagiria a patética velha que acabará de ser publicamente humilhada. Michael finalmente se pronunciou. Samantha, querida, acho que não é o momento certo, mas sua voz era fraca, sem convicção. Ele não estava me defendendo. Estava tentando amenizar a situação sem contradizer a esposa. Samantha o ignorou. Só estou dizendo que devemos ser honestos sobre essas coisas. Não há vergonha em precisar de ajuda. Eleanor precisa desta família e nós estivemos aqui por ela. Isso é amor, não é? Ela olhou ao redor em busca de aprovação. Algumas pessoas assentiram lentamente, outras apenas encararam suas bebidas. E eu fiquei ali parada com meu vestido cinza pérola, sentindo como se tivesse sido despida na frente de estranhos. 3 anos de pequenas humilhações culminaram naquele momento, e Samantha o orquestrou perfeitamente na festa do meu próprio filho, diante de dezenas de testemunhas que agora teriam essa imagem de mim gravada em suas mentes. A sogra patética, o fardo, a velha que não conseguia cuidar de si mesma. Mas então algo mudou. Talvez tenha sido ouvir meus próprios pensamentos expressos pelas palavras de Samantha. Talvez tenha sido ver Michael sem fazer nada, deixando sua esposa me destruir publicamente. Ou talvez tenha sido simplesmente que algo dentro de mim se cansou de se diminuir. Cansei de me fazer pequena. Cansei de me desculpar por existir. Cansei de ser invisível na minha própria vida. Respirei fundo e saí das sombras onde estava escondida. As pessoas se afastaram um pouco, abrindo caminho. Caminhei até estar diante de Samantha, a poucos passos de distância. Ela me olhou surpresa e por um segundo, vi um lampejo de preocupação em seus olhos. Ótimo. Deixe-a se preocupar. Você tem razão, Samantha, eu disse. Minha voz saiu firme, clara, mais alta do que soara nos últimos meses. Você tem toda a razão. Ela piscou, confusa. Não era isso que ela esperava. Provavelmente esperava lágrimas, um escândalo, algo que pudesse usar para me pintar como histérica. Duvido que eu consiga morar sozinha por 1 ano, dependendo dessa família. Continuei. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Vários celulares estavam gravando. Perfeito. Que gravem isso também. Porque esta família, eu disse, e olhei em volta para todos aqueles rostos curiosos no quintal, não é a minha família. Não mais. Olhei para Michael, meu filho, meu bebê, o menino que eu havia segurado em meus braços, a quem eu havia consolado em seus pesadelos, a quem eu havia criado para ser um bom homem. Ele me encarava com a boca ligeiramente aberta sem entender. Por que esperar 1 ano? Perguntei, e então sorri. Não era um sorriso triste ou amargo. Era um sorriso calmo, repleto de uma clareza fria que eu nem sabia que possuía. Estou indo embora agora. Todo o quintal parecia prender a respiração. Samantha soltou uma risada nervosa. Eleanor, não faça drama. Você está entendendo errado. Não a interrompi. Minha voz permaneceu calma, mas havia firmeza nela. Entendo perfeitamente. E você tem razão em uma coisa. É hora de eu descobrir quem sou sem você. Obrigada pela clareza. Virei-me. Não corri. Não fugi. Caminhei com as costas eretas, a cabeça erguida, cada passo calculado e deliberado. Sentia os olhares queimando em minhas costas. Ouvi murmúrios, a voz de alguém chamando meu nome, mas não parei. Entrei na casa pela porta da cozinha. Os funcionários do buffet se afastaram, com expressões de choque e algo que talvez fosse respeito. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Só então minhas mãos começaram a tremer. Sentei-me na beira da cama, olhando para o quarto que tinha sido meu mundo por 3 anos. As paredes cor creme, o armário onde minhas roupas modestas estavam penduradas, a pequena comoda com as fotos de Michael quando ele era um garotinho. Fotos que eu havia emoldurado e que guardava com carinho. Lembranças de uma época em que ele era meu, em que eu era suficiente para ele. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava estranhamente lúcida, como se uma névoa que me envolvia há anos finalmente tivesse se dissipado. Eu podia ouvir a festa continuando lá fora, mais silenciosa agora, as risadas forçadas, a música. A vida seguia para todos eles. Mas para mim, algo havia terminado e algo mais estava prestes a começar. Levantei-me e peguei minha mala no armário. Era velha, comprada há mais de 15 anos, mas ainda funcionava. Comecei a arrumá-la metodicamente. Roupas íntimas, blusas, calças, os 2 vestidos bons que eu tinha, meus sapatos confortáveis, meus produtos de higiene pessoal. Eu não tinha muita coisa. Nunca tive muita coisa, mas o que eu tinha era meu.
Conquistado com meu trabalho, com meu esforço. Enquanto eu dobrava uma blusa cor de pêssego, ouvi passos no corredor. Alguém bateu suavemente na porta. Mãe, era o Michael. Claro que era o Michael. Meu coração apertou dolorosamente no peito. Por um instante, pensei em não abrir a porta e em deixá-lo lá fora, sem saber o que fazer, sentindo ao menos uma fração do abandono que senti a noite toda. Mas não consegui. Ele ainda era meu filho. Ele ainda carregava meu sangue. Abri a porta. Ele estava lá, parado com sua camisa branca amarrotada, o cabelo despenteado e o olhar preocupado. Mãe, por favor, não faça isso. Não faça isso. Como se eu fosse a culpada pelo problema, como se eu fosse a responsável por humilhar alguém publicamente. O que exatamente eu não deveria estar fazendo, Michael? Perguntei. Minha voz soava cansada, até mesmo para mim. Ele entrou no quarto sem ser convidado e viu a mala aberta sobre a cama. O pânico tomou conta de seu rosto. Você não pode simplesmente ir embora assim. Samantha não quis dizer isso. Ela só. Você sabe como ela é. Às vezes, ela fala sem pensar. Ela fala sem pensar. Repeti. As palavras soaram vazias. Michael, ela passou semanas planejando aquela festa. Cada detalhe estava perfeito. Você realmente acredita que o que ela disse foi um acidente? Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Tudo bem, talvez ela tenha passado dos limites. Mas mãe, você também está exagerando. Saindo assim, fazendo um escândalo. Eu fiz um escândalo. Não consegui conter o riso amargo que escapou da minha garganta. Sua esposa me humilhou na frente de 50 pessoas. Ela disse que eu não consigo sobreviver sozinho, que não tenho nada, que sou um fardo para você. E quando saio de casa com dignidade, sou eu quem está fazendo escândalo. Michael olhou para o chão. Ele não tinha resposta para aquilo. Ou talvez tivesse, mas não queria dizer. Por que você não me defendeu? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Eu queria parecer forte, mas minha voz falhou na última palavra. Por que você ficou aí parado enquanto ela me destruía? Eu não sabia o que fazer, disse ele finalmente. Sua voz era fraca como quando era criança e quebrava algo valioso. Aconteceu tão rápido, e eu não queria piorar as coisas. Você não queria piorar as coisas, sussurrei. Continuei arrumando as malas. Peguei as fotos da comoda e as embrulhei em uma blusa macia. Michael me observava impotente. Mãe, por favor, fique. Vou falar com a Samantha. Ela vai se desculpar. Tudo vai voltar ao normal. É exatamente isso, Michael. Eu não quero que tudo volte ao normal porque o normal era eu me tornar invisível na minha própria vida. O normal era sua esposa me envenenando todos os dias com pequenas crueldades. O normal era você não ver nada disso porque é mais fácil não ver. Fechei a mala. Não era muita coisa que eu estava levando. 3 anos da minha vida reduzidos a uma mala e uma caixa com meus livros. Para onde você vai? Perguntou Michael. Havia algo em sua voz agora, algo que soava como genuína preocupação, talvez até culpa. Eu tenho economias, eu disse. Não muitas, mas eu as tinha. Fui cuidadosa. Mesmo quando ajudei a pagar o casamento dele, mesmo quando contribuí com as despesas da casa, aquela nunca foi realmente minha casa. Vou encontrar um lugar. Vou ficar bem. Mãe, ele começou, mas eu levantei a mão. Não está noite, Michael. Esta noite preciso ir embora. Preciso ficar sozinha e pensar. Olhei para ele. Olhei de verdade, tentando encontrar o menino que eu havia criado naquele homem que permanecerá em silêncio enquanto eu era humilhada. Eu te amo. Sempre te amarei, mas não posso ficar aqui. Peguei minha mala e minha bolsa. Michael não tentou me impedir fisicamente, mas me seguiu pelo corredor, desceu as escadas até a porta da frente. A festa ainda rolava no quintal, embora agora mais silenciosa. Provavelmente todos estavam fofocando sobre o que tinha acontecido, criando suas próprias versões da história. Não importava. Saí para a rua e chamei um Uber pelo celular. Michael ficou parado na porta me observando ir. Eu não chorei. Ainda não. As lágrimas viriam depois. Eu sabia disso. Mas naquele momento senti apenas uma estranha dormência, como se estivesse observando tudo de fora do meu próprio corpo. O carro chegou em 10 minutos. Dei ao motorista o endereço de um hotel modesto que eu conhecia, não muito longe dali. Enquanto nos afastávamos, vi a casa iluminada pelo retrovisor. Parecia linda por fora, como um cartão postal perfeito de sucesso e felicidade. Ninguém que passasse por ali imaginaria o veneno que se escondia entre aquelas paredes. O hotel era simples, mas limpo. Paguei uma semana com meu cartão de crédito, que tinha um limite baixo, mas era meu. O quarto era pequeno, com uma cama de casal e uma escrivaninha antiga. Nada comparado à casa que eu acabará de deixar, mas era meu.
Cada centímetro daquele espaço era meu ponto. Sentei-me na cama e finalmente soltei o ar que estava prendendo. Então meu celular vibrou. Era uma mensagem do Michael. Meu coração disparou na esperança de talvez um pedido de desculpas, uma promessa de que as coisas mudariam. Abri a mensagem. Eram 3 longos parágrafos. Comecei a ler. Mãe, preciso ser sincero com você. Samantha e eu temos conversado há meses sobre fazer algumas mudanças. Com o bebê que estamos planejando ter, vamos precisar desse espaço que você está usando, e financeiramente, não podemos continuar arcando com despesas extras. Samantha tem razão quando diz que você precisa aprender a ser mais independente. Eu já falei com o advogado e pedi para te removerem do testamento e da escritura da casa. Era algo que deveríamos ter feito há algum tempo. Não quero que você pense que isso tem a ver com hoje à noite. É só que precisamos focar no nosso futuro como casal. Espero que você entenda. Você sempre será minha mãe, mas agora eu tenho minha própria família. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma facada. O bebê que estavam planejando. As mudanças que vinham discutindo há meses. Me excluíram do testamento. Da escritura da casa. Estava tudo planejado. A humilhação desta noite não foi um impulso. Foi o empurrão final para me tirar da vida deles para sempre. E Michael permitiu. Não, mais do que isso, Michael participou ativamente. Ele foi a um advogado, assinou papéis, apagou meu nome do seu futuro. Meu filho, o menino que criei sozinha, que foi minha razão de viver por 25 anos, acabou de me eliminar da sua vida com uma mensagem de texto. O telefone caiu das minhas mãos na cama. Encarei a parede branca do hotel, sem realmente enxergar nada. E então, pela primeira vez naquela noite, chorei. Chorei pelo filho que perdi. Chorei pelos anos que sacrifiquei. Chorei pela mulher que fora tola o suficiente para pensar que o amor incondicional bastava. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer e meus olhos incharem. Chorei até os soluços se transformarem em raiva. E essa raiva, fria e brilhante como um diamante, se transformou em outra coisa. Transformou-se em determinação, em clareza, em poder. Se eles queriam me ver cair, se esperavam que eu desmoronasse, que implorasse para que me deixassem voltar, então teriam uma surpresa. Porque Eleanor Thompson havia morrido naquela noite, naquele quintal. E a mulher que nascia naquele quarto de hotel barato era alguém completamente diferente. Era alguém que havia esquecido o quão forte podia ser. Acordei no dia seguinte com os olhos inchados e a garganta seca, mas com uma clareza mental que não sentia há anos. A luz do sol entrava pela janela do hotel, iluminando o quarto simples que agora era meu lar temporário. Olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me encarava tinha 65 anos. Rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos dos quais eu sempre me envergonhei. Mas havia algo diferente naquele olhar. Havia fogo. Lavei o rosto, pentei o cabelo e vesti roupas limpas. Depois peguei meu velho laptop, aquele que comprei anos atrás e quase não usei porque Samantha sempre comentava como ele era ultrapassado. Liguei-o e comecei a fazer uma lista, não uma lista emocional de reclamações ou arrependimentos, mas uma lista prática e estratégica de recursos e possibilidades. Primeiro, minhas economias. Eu tinha aproximadamente $23.000 na minha conta bancária. Não era uma fortuna, mas também não era nada. Era o resultado de anos de cautela, de não gastar com bobagens e de economizar cada centavo possível. Com isso, eu poderia alugar um pequeno apartamento por alguns meses enquanto decidia o que fazer. Em segundo lugar, minha formação acadêmica. Concluí minha graduação em administração de empresas há mais de 30 anos. Trabalhei em uma consultoria antes do nascimento do Michael. Abandonei tudo isso para criar meu filho, mas o conhecimento ainda estava lá, guardado em algum lugar do meu cérebro. Terceiro, meus contatos. Décadas haviam se passado, mas talvez algumas pessoas ainda se lembrassem de mim. Valia a pena tentar. Abri meu e-mail, aquela conta antiga que quase nunca usava. E lá, em meio ao spam e às notificações, encontrei algo que me fez parar para pensar. Um e-mail de 2 meses atrás, de Arthur Vance. Arthur era sócio do meu falecido marido, um homem que conhecia nossa família desde antes do nascimento de Michael. Depois que meu marido faleceu, Arthur me ofereceu um emprego em sua empresa, mas eu recusei porque Michael era muito pequeno. Mantivemos contato esporádico por anos, até que me mudei para a casa de Michael e Samantha e perdi o contato com muitas pessoas. O e-mail dizia: Eleanor, espero que esteja bem. Tenho pensado em você ultimamente. Se quiser tomar um café e conversar um pouco, adoraria vê-la. Sempre admirei sua visão para os negócios. Tudo de bom, Arthur. Fiquei encarando aquele e-mail por um longo tempo. 2 meses.
Ele havia chegado 2 meses atrás, e eu nunca o tinha visto porque parei de checar meus e-mails regularmente. Samantha sempre dizia que eu não precisava ficar grudada na tecnologia, que eu deveria aproveitar minha aposentadoria. Aposentadoria como se eu tivesse escolhido me aposentar, como se eu não tivesse décadas de vida produtiva pela frente. Com as mãos um pouco trêmulas, respondi ao e-mail. Arthur, obrigada por se lembrar de mim. Adoraria tomar esse café. Você está livre esta semana? Tenho muito para te contar, Eleanor. Apertei enviar antes que pudesse hesitar. Então, procurei no meu celular outro contato, Julia Reis. Éramos amigas anos atrás, antes de eu me isolar na casa de Michael e Samantha. Julia era advogada especializada em direito de família. Nos conhecemos em um grupo de apoio para viúvas. Ambas estávamos tentando reconstruir nossas vidas após a perda de nossos maridos. Ela havia seguido em frente, construindo uma carreira de sucesso. Eu permaneci estagnada, focada apenas em Michael. Enviei uma mensagem de texto para ela. Julia, é a Eleanor. Sei que faz muito tempo. Podemos conversar? Preciso de aconselhamento jurídico e também de uma amiga. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Eleanor, claro. Venha ao meu escritório hoje, se puder. Enviarei o endereço. Que bom receber notícias suas. Troquei de roupa e vesti algo mais formal, uma calça cor marfim e uma blusa que me deixavam com um ar profissional. Usei um pouco de maquiagem, não para esconder quem eu era, mas para ter uma aparência apresentável. Peguei um táxi até o endereço que Julia havia enviado. Seu consultório ficava em um prédio moderno no centro da cidade. A sala de espera era elegante, mas acolhedora, com plantas verdes e arte contemporânea nas paredes. Quando Julia saiu para me cumprimentar, quase não a reconheci. Ela havia envelhecido como eu, mas ostentava sua idade com uma confiança que eu havia esquecido ser possível. Cabelo curto e prateado, um terninho cinza escuro, um sorriso largo. Eleanor, disse ela me abraçando. E naquele abraço senti algo que não sentia há anos. Aceitação sem julgamento. Em seu escritório particular, com uma xícara de café quente entre nós, contei-lhe tudo. A mudança com Michael e Samantha, as pequenas humilhações, a festa, a mensagem de Michael sobre me excluir do testamento. Julia ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Eleanor, sinto muito que você tenha passado por isso, mas legalmente há algumas coisas que você precisa saber. Ela explicou que se eu tivesse contribuído financeiramente para a compra da casa, ou para melhorias, eu poderia ter alguns direitos, que, se Michael tivesse prometido cuidar de mim em troca da venda do meu apartamento, isso poderia ser considerado. Mas ela também foi honesta. Batalhas judiciais eram longas, caras e emocionalmente devastadoras. Você poderia lutar, disse ela. E talvez até ganhasse alguma coisa, mas isso lhe custaria anos da sua vida e provavelmente toda a sua paz de espírito. Não quero brigar, disse, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Não quero nada deles. O que eu quero é construir algo meu. Algo tão grande que quando me virem se arrependam de terem me subestimado. Julia sorriu. Era um sorriso feroz de guerreira. Gosto muito mais assim. Nesse caso, vamos falar de estratégia. Passamos as 2 horas seguintes discutindo opções. Julia me contou sobre programas para empreendedores com mais de 60 anos, sobre recursos comunitários e sobre networking. Ela me falou sobre mulheres que conhecia e que reinventaram suas vidas aos 60 e 70 anos. A idade é uma vantagem se você souber como usá-la, disse ela. Você tem experiência, maturidade, resiliência e algo que muitos jovens não têm. Nada a perder. No dia seguinte, Arthur respondeu ao meu e-mail. Encontramo-nos numa pequena cafeteria perto do escritório dele. Quando entrei, ele já estava lá à minha espera. Arthur tinha 70 anos, cabelos completamente brancos, mas os mesmos olhos bondosos de que me lembrava. Levantou-se ao me ver e me deu um abraço. Eleanor, quanto tempo faz? Sentamos e pedimos café. Ele perguntou sobre Michael e eu senti vontade de mentir, de dizer que estava tudo bem, mas eu estava cansada de mentir. Contei a verdade. Não toda, não os detalhes mais dolorosos, mas o suficiente. Ele ouviu com uma expressão séria. Aquele menino é um tolo, disse ele finalmente. O pai dele teria vergonha. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Era verdade. Meu marido tinha sido um homem bom e trabalhador, que prezava a lealdade e o respeito. Se ele pudesse ver o que Michael tinha feito. Mas eu não quero falar sobre o Michael, eu disse, endireitando as costas. Quero falar sobre mim. Arthur, eu preciso de um emprego. Preciso de uma chance para provar que ainda tenho valor. Ele olhou para mim atentamente. Eleanor, você sempre teve valor.
Seu marido sempre falava sobre sua visão para os negócios. Ele dizia que você era uma analista melhor do que metade da nossa equipe. Ele ficou pensativo por um momento, tomando um gole de café. Tenho uma proposta. Estou criando uma nova divisão na minha empresa. Consultoria especializada para empresas que querem atingir o mercado sênior. É um setor que está crescendo exponencialmente, mas a maioria das empresas não sabe como se comunicar com esse público. Preciso de alguém que entenda esse público por dentro. Alguém inteligente com experiência de vida que possa desenvolver estratégias autênticas. Meu coração começou a disparar. Um emprego. Estou lhe oferecendo uma parceria, corrigiu ele. Não como funcionário, mas como consultor independente. Você desenvolveria sua própria metodologia, seus próprios programas. Eu lhe daria acesso à minha rede de clientes e recursos. Dividiríamos os lucros. Seria seu próprio negócio, mas com o suporte da minha infraestrutura enquanto você o constrói. Eu não conseguia acreditar. Ontem eu estava chorando em um quarto de hotel. Hoje alguém estava me oferecendo a chance de reconstruir minha vida profissional. Por quê? Perguntei. Eu precisava saber. Por que você faria isso por mim? Arthur sorriu. Porque devo isso ao seu marido. Porque acredito em você. E porque, sinceramente, acho que você fará desta divisão um enorme sucesso. Isto não é caridade, Eleanor. É negócio. Você tem algo de que preciso, conhecimento genuíno e uma paixão para provar o seu valor. Ele estendeu a mão. O que você diz? Pronto para voltar ao jogo? Olhei para a mão estendida dele. Lembrei-me de Samantha dizendo que eu não duraria um ano sozinha. Lembrei-me de Michael me apagando da vida dele com uma mensagem de texto. Lembrei-me de todos aqueles anos em que me fiz pequena, invisível, insignificante. Então apertei a mão de Arthur com firmeza. Pronto, perguntei, e pela primeira vez em anos, eu realmente estava. Os 3 primeiros meses foram brutais. Não porque o trabalho fosse difícil, mas porque tive que reaprender quem eu era sem a identidade da mãe altruísta. Sem o papel da sogra invisível. Aluguei um pequeno apartamento de um quarto num bairro tranquilo. Não era luxuoso, mas tinha janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol e uma varanda onde eu podia tomar café de manhã. Era meu. Cada móvel que comprei, cada prato, cada toalha foi escolha minha. Pela primeira vez em décadas, ninguém me dizia que meu gosto era antiquado ou inadequado. Comprei uma escrivaninha ousada, mas resistente, uma cadeira ergonômica e transformei o canto da minha sala de estar em um escritório. Ali nasceria meu novo futuro. Arthur cumpriu sua palavra. Ele me apresentou ao meu primeiro cliente na segunda semana, uma rede de academias que queria atrair adultos com mais de 55 anos, mas não sabia como fazer isso sem parecer condescendente. Sentei-me com os diretores de marketing deles, todos na casa dos 20 anos, com diplomas de prestígio e zero conhecimento do público-alvo. Eles me olharam com aquela mistura de curiosidade e ceticismo reservada para pessoas mais velhas no mundo corporativo. Eleanor, começou um deles, um cara de óculos grossos e barba por fazer. Agradecemos sua presença, mas nossa marca é muito moderna. Não queremos afastar nosso público mais jovem. Eu sorri. Era o mesmo sorriso que eu tinha dado para Samantha naquela noite no quintal. Calmo, cheio de uma sabedoria que eles não possuíam. Deixe-me explicar uma coisa, eu disse, abrindo meu laptop onde havia preparado uma apresentação. O mercado de pessoas com mais de 55 anos controla mais de 70% da renda disponível neste país. Elas têm casas quitadas, economias substanciais e tempo livre, mas você as ignora porque presume que elas não são descoladas. Sabe o que não é descolado? Deixar dinheiro na mesa por causa de preconceito geracional. Mostrei-lhes estatísticas, estudos de caso e projeções financeiras. Falei durante 45 minutos sobre demografia, comportamento do consumidor e estratégias de inclusão, sem qualquer condescendência. Quando terminei, o cara de óculos não me olhava mais com ceticismo. Ele me olhava como se tivesse acabado de encontrar um tesouro. Quando você pode começar? Perguntou ele. Eu já tenho, respondi. Saí daquela reunião com um contrato de $25 mil para desenvolver toda a estratégia deles. Com esse primeiro sucesso, outros clientes começaram a aparecer. Uma empresa de tecnologia que queria simplificar seus produtos para usuários mais velhos. Uma agência de viagens especializada em turismo para a terceira idade. Uma empresa farmacêutica que precisava de uma comunicação mais clara. Cada projeto me ensinou algo novo e me devolveu um pedaço da mulher que eu era antes de me perder, na maternidade. Não que eu me arrependesse de ter criado Michael, mas sim de ter desaparecido durante o processo. Eu trabalhava 12 horas por dia, não porque precisava, mas porque adorava.
Cada apresentação, cada análise, cada estratégia era uma declaração. Eu ainda estou aqui. Eu ainda importo. Eu ainda posso construir coisas. Júlia tornou-se minha confidente e conselheira informal. Nos encontrávamos a cada 2 semanas para jantar, e ela me ajudava a navegar pelo mundo jurídico dos contratos e dos negócios. Você precisa formalizar isso, ela me disse certa noite enquanto jantávamos massa barata e bebíamos vinho. Crie uma LLC, proteja seus bens. Isso não é mais um hobby, Eleanor. É um negócio de verdade. Ela tinha razão. Com a ajuda dela, fundei minha própria empresa, a Silver Strategies Consulting. O nome foi escolhido propositalmente. Silver em referência aos cabelos grisalhos, a sabedoria que vem com a idade. Eu não estava me escondendo da minha idade. Eu estava transformando em minha marca. Criei um logotipo simples, mas elegante. Desenhei um site básico e comecei a construir uma presença nas redes sociais, algo que nunca tinha feito antes porque Samantha sempre dizia que pessoas mais velhas ficavam ridículas no Instagram. Mas descobri que havia um mercado enorme de mulheres da minha idade que estavam cansadas de serem invisíveis. Comecei a publicar sobre reinvenção após os 60, sobre abrir negócios na terceira idade, sobre não deixar que os outros definam o seu valor. Meus primeiros posts receberam 5 ou 10 curtidas, depois 50, depois centenas. Mulheres me mandavam mensagens privadas compartilhando suas próprias histórias de humilhação, de serem ignoradas, de acordarem um dia e perceberem que tinham desaparecido. E eu respondi a todas: não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Tenho 65 anos e estou apenas começando. Minhas palavras repercutiram porque eram verdadeiras. Eu não estava vendendo uma fantasia. Eu era a prova viva disso. 6 meses depois, meu negócio estava gerando mais dinheiro do que eu havia ganho em toda a minha vida anterior. Eu não era milionário, mas vivia confortavelmente. Mais do que confortavelmente. Consegui me mudar para um apartamento melhor, em um prédio com segurança e academia. Comprei roupas novas, não porque as antigas estivessem ruins, mas porque eu queria. Vestidos de cores vibrantes que Samantha teria dito serem inadequados para minha idade. Casacos elegantes que me faziam sentir poderosa ao caminhar pela rua. Cortei meu cabelo num estilo moderno que emoldurasse meu rosto. Não estava tentando parecer mais jovem. Estava tentando parecer eu mesma. Forte, capaz, presente. As pessoas começaram a me notar de forma diferente em reuniões de negócios. Elas não me tratavam mais como uma avó perdida. Elas me tratavam como uma especialista. Arthur ficou entusiasmado. Eleanor, precisamos expandir isso. Você está gerando mais negócios do que consegue administrar sozinha. Ele tinha razão. Os pedidos de consultoria estavam chegando mais rápido do que eu conseguia processá-los. Então, fiz algo que nunca imaginei que faria. Contratei ajuda. Primeiro, uma assistente virtual, uma mulher de 58 anos que havia sido demitida de seu emprego corporativo e precisava de um novo começo. Depois, uma designer gráfica de 62 anos que havia perdido o marido e estava em busca de um propósito. Montei uma equipe de mulheres que o mundo havia descartado e, juntas, provamos que o mundo estava errado. Nos chamávamos com orgulho de Círculo de Prata e nosso trabalho era excepcional. A mídia começou a notar. Primeiro foi um pequeno artigo em um jornal local sobre empreendedores experientes. Depois, uma entrevista em uma revista de negócios. Em seguida, fui convidado para um podcast popular sobre reinvenção profissional. Cada aparição trazia mais clientes, mais reconhecimento, mais validação de que o que eu estava construindo importava. Em um desses podcasts, o entrevistador perguntou o que me inspirou a começar. Eu poderia ter dado uma resposta genérica sobre sempre querer ser empreendedor, mas decidi ser honesto. A humilhação me inspirou, eu disse. Me inspirou quando alguém me disse que eu não valia nada sem essa pessoa. Me inspirou descobrir que eu estava enganada sobre mim mesma durante anos. O episódio viralizou. Milhares de pessoas o compartilharam. Os comentários estavam repletos de mulheres dizendo: eu também, essa sou eu, e eu precisava ouvir isso. 8 meses depois de sair da casa de Michael, minha empresa tinha faturado mais de $200 mil. Eu estava ganhando em um mês mais do que ganhava em um ano quando trabalhava antes do nascimento de Michael. Mas a melhor parte não era o dinheiro. Era a sensação de propósito. Era acordar todos os dias sabendo que o que eu fazia importava, que eu estava ajudando outras pessoas, que eu estava construindo algo que ninguém poderia tirar de mim. Abri uma nova conta poupança e comecei a depositar dinheiro nela agressivamente. Não porque tivesse medo de ficar sem nada de novo, mas porque queria opções. Queria poder dizer não.
Queria ter o poder de escolha. Durante todo esse tempo, Michael tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Mensagens de texto que eu li, mas não respondi. Mãe, como você está? Mãe, precisamos conversar. Samantha quer se desculpar. Cada mensagem era um teste à minha determinação. Uma parte de mim, aquela parte que tinha sido mãe por tantos anos, queria responder, queria perdoar e esquecer. Mas uma parte mais recente e mais forte sabia que responder seria um passo para trás. Não por raiva, mas por paz. Decidi que quando estivesse pronta para falar com Michael, seria nos meus termos. Quando eu fosse tão inegavelmente bem-sucedida que ele não pudesse deixar de perceber o que havia perdido. Quando minha ausência tivesse ensinado a lição que minha presença jamais conseguiria. Bloqueei o número dele temporariamente, não para sempre, mas por enquanto. Eu precisava desse tempo para mim, sem a distração da culpa dele ou das tentativas dele de consertar o que havia quebrado. E continuei construindo. Cada dia era mais um tijolo na construção da minha nova vida. Alguns dias eram difíceis. Alguns dias eu sentava na minha varanda e chorava pelo filho que havia perdido, pelos anos que não podia recuperar. Mas esses dias se tornaram menos frequentes. E em seu lugar, algo mais sólido cresceu. Certeza. A certeza de que eu tinha feito a coisa certa, de que eu merecia mais do que havia aceitado, de que minha história não havia terminado naquela noite no jardim. Ela estava apenas começando. Foi a Júlia quem me mostrou o vídeo primeiro. Estávamos almoçando em um restaurante perto do escritório dela, quando ela pegou o celular com uma expressão estranha. Eleanor, você precisa ver isso. Está viralizando. Ela me passou o telefone e lá estava. O vídeo daquela noite no quintal. Alguém o havia publicado nas redes sociais, mas não da maneira que Samantha havia planejado. O título dizia: Nora cruel humilha sogra em festa de família. Veja o que acontece a seguir. Tinha mais de 2 milhões de visualizações. Senti um aperto no estômago enquanto assistia. Lá estava Samantha com seu vestido verde esmeralda, dizendo todas aquelas coisas horríveis sobre mim. A câmera capturou perfeitamente seu sorriso cruel, o jeito como ela buscava a aprovação de suas amigas. E então me capturou saindo das sombras, minha voz calma, mas firme. Por que esperar um ano? Estou indo embora agora. Os comentários foram devastadores para Samantha. Que mulher venenosa. A sogra tem mais classe no dedinho do que essa garota no corpo inteiro. Por favor, me dê notícias. Preciso saber se a avó está bem. Milhares e milhares de comentários me defendendo, atacando Samantha, compartilhando suas próprias histórias de abuso familiar. O vídeo claramente tocou num ponto sensível. Não se tratava apenas de mim. Tratava-se de todas as mulheres mais velhas que foram ignoradas, menosprezadas, tornadas invisíveis, e as pessoas estavam furiosas. Eu não sabia que alguém tinha feito o upload e eu disse, devolvendo o telefone para Júlia com as mãos trêmulas. Ela assentiu com a cabeça. Era uma das convidadas. Aparentemente, ela se sentiu tão incomodada com o que Samantha fez que decidiu expô-la. E funcionou. Nos dias seguintes, o vídeo alcançou mais plataformas: TikTok, Facebook, Twitter. Influenciadores o compartilharam com seus próprios comentários. Jornalistas começaram a escrever artigos sobre preconceito de idade e abuso emocional familiar, usando minha história como exemplo. E então começaram a encontrar mais informações. Ex-empregadas domésticas que trabalharam para Samantha e Michael começaram a se manifestar. Uma delas, uma mulher chamada Maria, deu uma entrevista a um blog popular. Ela contou como Samantha a tratava, gritando com ela por erros mínimos, retendo seu pagamento e a obrigando a fazer hora extra sem remuneração. E o jeito como ela tratava a mãe do marido era ainda pior, disse Maria na entrevista. A senhora Thompson era tão gentil. Ela sempre nos tratou com respeito. Mas Samantha a humilhava constantemente. Ela a proibia de entrar em certas partes da casa. Servia sobras enquanto elas comiam comida fresca. Era um abuso. Mais mulheres se apresentaram com histórias semelhantes. Uma babá que Samantha havia demitido sem aviso prévio. Uma florista que Samantha havia acusado publicamente de arruinar um evento, quando o erro fora dela. Um padrão estava se revelando. Samantha era cruel com qualquer pessoa que ela considerasse inferior ou incapaz de se defender. A marca com a qual Samantha trabalhava como influenciadora começou a se distanciar. Ela tinha um pequeno canal no YouTube sobre estilos de vida luxuosos e alguns contratos menores com marcas. Um a um, esses contratos foram cancelados. As empresas emitiram comunicados afirmando que seus valores não se alinhavam com comportamentos abusivos. O canal de Samantha no YouTube perdeu milhares de inscritos em poucos dias.
Suas postagens no Instagram, que antes recebiam milhares de curtidas, agora estavam inundadas com centenas de comentários negativos. Abusadora. Falsa. Karma. Observei tudo isso à distância com sentimentos complexos. Uma parte de mim sentia uma satisfação sombria ao ver o mundo dela desmoronar. Era a justiça que eu não buscava, mas que o universo estava me dando mesmo assim. Mas outra parte de mim, a parte que ainda era de mãe, se preocupava com Michael, porque se Samantha estivesse caindo, ele cairia com ela. E então recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Chris, o melhor amigo de Michael da faculdade. Senhora Thompson, preciso falar com a senhora. É sobre o Michael, por favor. Hesitei, mas finalmente concordei em encontrá-lo em uma cafeteria neutra. Chris chegou com aparência cansada e nervosa. Sentou-se à minha frente e suspirou profundamente. Obrigado por ter vindo. Sei que a família te tratou muito mal. O que há de errado com Michael? Perguntei, indo direto ao ponto. Chris olhou fixamente para o seu café. Ele está um caco. O vídeo, a exposição pública, tudo isso está afetando o trabalho dele. Os clientes estão questionando-o. Mas essa não é a pior parte. Ele fez uma pausa. Ele descobriu que Samantha mentiu para ele sobre muitas coisas. Principalmente sobre finanças. Ela gastou mais de $60 mil nos últimos 6 meses com coisas que escondeu. Roupas, tratamentos de beleza, até um carro esportivo que comprou no nome da irmã, mas que ela dirige. Michael pensava que estavam juntando dinheiro para o bebê que supostamente estavam tentando ter, mas descobriu-se que Samantha nunca quis filhos. Era apenas mais uma mentira para mantê-lo sob controle. A raiva fria que eu sentirá naquela noite retornou. Ela não apenas havia tirado meu filho de mim, ela o vinha manipulando o tempo todo. Tem mais, continuou Chris. Michael encontrou mensagens de texto entre Samantha e suas amigas. Mensagens de mais de um ano atrás, onde ela zombava dele. Ela dizia que ele era chato, mas útil porque tinha uma boa renda e uma casa, e que ela só estava com ele até encontrar algo melhor. Tudo foi planejado, senhora Thompson. Desde o início, ela só estava usando ele. Fechei os olhos. Meu pobre filho tolo. Ele escolheu aquela mulher em vez de sua mãe, e agora está descobrindo que ela nunca o amou. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Chris olhou diretamente para mim. Porque ele quer falar com você, mas está com muita vergonha. Porque ele precisa da mãe mesmo que não saiba como pedir. E porque você merece saber que ele finalmente entendeu o que perdeu. Não respondi imediatamente. Tomei meu café processando a informação. Michael havia feito escolhas. Ele escolheu acreditar em Samantha. Ele permitiu que eu fosse humilhada. Ele me apagou da vida dele com uma mensagem de texto. As consequências dessas escolhas eram dele. Diga ao Michael, eu disse finalmente, que quando ele estiver pronto para conversar, eu estarei pronto para ouvi-lo. Mas não porque eu precise que ele o faça, porque ele pode precisar. Chris assentiu, compreendendo. É justo. Mais do que justo. Ele se levantou para sair, mas parou. Para que conste, todos os seus verdadeiros amigos acharam horrível o que fizeram com você. E todos nós temos orgulho de ver o que você construiu. Sua história inspirou muita gente. Depois que ele saiu, fiquei na cafeteria pensando. O vídeo viral. A queda de Samantha. Eu não tinha planejado nada disso. Não busquei vingança pública. Escolhi o caminho mais difícil. Construir algo tão sólido que minha ausência falasse por si só. E agora o mundo estava fazendo o resto. Mas não senti o triunfo que esperava. Senti algo mais complexo. Senti tristeza pelo tempo perdido. Senti pesar pelo meu filho, que aprendeu lições tão dolorosas. Mas também senti paz. Paz porque sabia que, independentemente do que acontecesse com Michael, eu ficaria bem. Eu não precisava mais da aprovação dele para saber o meu valor. Naquela noite, enquanto eu trabalhava em uma proposta para um novo cliente, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Mãe, disse Michael. Sua voz soava embargada, fraca, como quando ele era criança e tinha um pesadelo. Não disse nada, fiquei esperando. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Você tinha razão sobre a Samantha. Você tinha razão sobre tudo. Eu fui um idiota. Eu fui um filho terrível e eu entendo se você nunca me perdoar, mas eu precisava que você soubesse. Me desculpe. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas minha voz saiu firme. Michael, agradeço seu pedido de desculpas, mas não posso ter essa conversa agora. Preciso de tempo. Construí uma nova vida e preciso preservar minha paz. Quando estiver pronta, entrarei em contato. Eu entendo, disse ele, com a voz embargada. Eu só quero que você saiba que tenho orgulho de você. Vi sua empresa. Li sobre o seu sucesso. Você é incrível, mãe. Sempre foi.
E eu estava cego demais para perceber. Adeus, Michael, eu disse baixinho. Desliguei antes que ele pudesse responder. Sentei-me no meu escritório em casa, no apartamento que construí com o meu próprio dinheiro, rodeada pelas provas do meu sucesso, e chorei. Chorei pelo que tinha sido. Chorei pelo que poderia ter sido. Mas também sorri porque tinha sobrevivido. Não apenas sobrevivido, eu tinha prosperado, e isso ninguém podia tirar-me. 3 semanas após a ligação de Michael, recebi um convite que mudaria tudo. A Câmara de Comércio da cidade estava organizando sua cúpula anual de empreendedorismo, um evento prestigioso onde líderes empresariais compartilham suas histórias de sucesso, e me selecionaram como um dos palestrantes principais. O tema da minha palestra: Reinventando-se após os 60, nunca é tarde para começar. Ao ler o convite, minhas mãos tremeram. Falar em frente a 300 pessoas em um auditório corporativo, estar em um palco sob luzes fortes, compartilhar minha história com estranhos que me julgariam, me analisariam, me avaliariam. A antiga Eleanor teria recusado imediatamente. Ela teria dito que não era qualificada, que outra pessoa merecia a honra. Mas eu já não era a mesma Eleanor de antes. Aceitei o convite. Passei 2 semanas preparando minha apresentação. Não apenas os aspectos técnicos do negócio, mas também a história emocional por trás dela. Júlia me ajudou a ensaiar, sentada na minha sala de estar enquanto eu praticava repetidamente. Você precisa mencionar a humilhação, ela me disse durante um ensaio. É a parte mais impactante. É o que torna sua história real. Eu vim evitando esse detalhe, não querendo parecer vitimizada ou amargurada, mas ela tinha razão. A humilhação foi o catalisador. Sem ela não teria havido transformação. Você não precisa citar nomes, continuou Júlia, mas as pessoas precisam entender de onde você veio para apreciar o quão longe você chegou. Então reescreve sessões inteiras, acrescentando a verdade crua daquele quintal, daquela mensagem de texto, daquela noite no hotel barato, chorando até dormir. Chegou o dia do evento, nublado e fresco. Vesti um conjunto de calça e blazer cor de vinho que havia comprado especialmente para a ocasião, elegante mas impactante. Fiz a maquiagem com cuidado, não para esconder minha idade, mas para destacá-la. Queria que cada ruga fosse vista. Eram mapas de sobrevivência, cicatrizes de batalha. Cheguei ao centro de convenções 1 hora antes. O auditório era enorme, com fileiras e fileiras de assentos que se estendiam até o teto. O palco tinha uma tela gigante e iluminação profissional. Meu estômago embrulhou de nervosismo, mas respirei fundo. Eu já tinha sobrevivido a coisas piores do que um palco. Arthur chegou para me apoiar junto com minha pequena equipe do Círculo de Prata. Você vai ser incrível, disse minha assistente, apertando minha mão. O auditório começou a ficar cheio de gente, executivos internos caros, jovens empreendedores com laptops, estudantes anotando. Eu estava programado para falar depois do almoço, o horário ideal quando as pessoas estão alertas, mas relaxadas. Enquanto esperava nos bastidores, olhei nervosamente para o meu celular e então vi uma mensagem do Chris: Senhora Thompson, Michael está aqui no auditório. Fila 12. Só queria avisar. Samantha tentou vir com ele, mas ele disse não. Eles estão oficialmente separados. Boa sorte. Meu coração parou. Michael estava ali. Meu filho tinha vindo me ver falar. Eu não sabia se devia me sentir feliz ou apavorada. Decidi não pensar nisso. Eu tinha um trabalho a fazer. O apresentador me chamou ao palco. Os aplausos foram educados e profissionais. Caminhei até o pódio, costas eretas, cabeça erguida. As luzes eram ofuscantes, tornando impossível distinguir os rostos das pessoas na plateia. Melhor assim. Respirei fundo e comecei. Há 11 meses, eu tinha 65 anos e não tinha nada. Sem emprego, sem renda própria, sem senso de identidade além de ser mãe de alguém. Eu morava na casa do meu filho como uma hóspede indesejada, me diminuindo a cada dia, acreditando que era tudo o que eu merecia. O auditório ficou completamente em silêncio. E então, numa festa de família, alguém me disse que eu não duraria 1 ano morando sozinha, que eu não era nada sem aquela família, e algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado sozinho. É difícil dizer. Contei a história não com autopiedade, mas com brutal honestidade, a humilhação, a decisão de ir embora, a mensagem devastadora de Michael. Ouvi suspiros na plateia, murmúrios de compaixão. Mas não parei por aí. Contei a ele sobre o hotel, sobre ligar para o Arthur, sobre construir a Silver Strategies Consulting do zero. Compartilhei números reais, meus primeiros $25 mil, depois $50 mil, depois $100 mil.
Mostrei fotos de antes e depois, eu naquele quarto de hotel com uma única mala, eu agora no meu escritório moderno com minha equipe. A idade nos torna invisíveis nesta sociedade, eu disse, com a voz cada vez mais firme, especialmente as mulheres. Dizem-nos que o nosso valor acaba quando deixamos de ser jovens, quando deixamos de ser convencionalmente atraentes, quando deixamos de ser úteis aos outros. Mas isso é mentira. Tenho 66 anos. Tenho rugas. Tenho cabelos grisalhos. Tenho joelhos que doem quando chove. E também tenho uma empresa que gera mais de $300 mil por ano. Tenho clientes que me respeitam. Tenho uma equipe que confia em mim. Tenho uma vida que construí com estas mãos que alguém disse que não eram capazes de segurar nada. A plateia irrompeu em aplausos, não os aplausos educados do início, mas aplausos estrondosos de verdade, com as pessoas se levantando. Vi movimento na fila 12. Alguém se levantou, e embora as luzes dificultassem a visão, eu sabia que era o Michael. Ele estava de pé, batendo palmas. E ao longe pude ver que ele estava chorando. Minha voz embargou um pouco, mas continuei. Então, para qualquer pessoa aqui que pense que é tarde demais, para qualquer pessoa que tenha sido descartada, subestimada, tornada invisível, não é. Vocês não são velhos demais, cansados demais, nem estão atrasados demais. Vocês são exatamente o que o mundo precisa: experiência, resiliência, sabedoria. Usem isso. Quando terminei, a ovação foi ensurdecedora. Pessoas de todas as idades estavam de pé, aplaudindo. Vi lágrimas em muitos rostos. O apresentador teve que esperar quase 2 minutos até que o barulho diminuísse o suficiente para que ele pudesse falar. Eleanor, isso foi extraordinário. Você tem um tempinho para algumas perguntas da plateia? Assenti com a cabeça. Imediatamente várias mãos se levantaram. Uma jovem perguntou sobre estratégias de marketing específicas. Um senhor mais velho perguntou sobre como superar o medo. E então alguém na fila 12 levantou a mão. O apresentador lhe passou um microfone. A voz de Michael ecoou por todo o auditório. Há espaço para perdão em sua história de reinvenção? Ou algumas feridas são simplesmente profundas demais? O auditório ficou em silêncio. Não era o tipo de pergunta de negócios que esperavam. Era pessoal, crua, obviamente carregada de significado. Olhei na direção de onde Michael estava. Meus olhos finalmente se acostumaram à luz. Agora eu conseguia vê-lo claramente. Meu filho, mais magro do que antes, com olheiras profundas, mas me olhando com algo que eu não via há anos: respeito genuíno. Essa é uma pergunta complicada, eu disse lentamente, escolhendo minhas palavras com cuidado. Acredito que o perdão não é algo que você deve aos outros. É algo que você se dá para poder seguir em frente. Eu perdoei as pessoas que me magoaram, não porque elas merecessem, mas porque carregar essa raiva estava me machucando. Fiz uma pausa. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa deixar que as mesmas pessoas te machuquem da mesma forma novamente. Significa estabelecer limites, proteger sua paz e reconstruir a confiança aos poucos, se é que ela será reconstruída. Michael baixou o microfone, assentindo com a cabeça. Percebi que ele havia entendido. Compreendeu que a porta não estava fechada para sempre, mas também não estava escancarada. Respondi a mais algumas perguntas antes do evento continuar. Quando saí do palco, estava cercado por pessoas que queriam conversar comigo, trocar cartões de visita e compartilhar suas próprias histórias. Mas meus olhos continuavam procurando Michael na multidão. Finalmente eu o vi esperando na extremidade do grupo, sem forçar a passagem, apenas aguardando pacientemente. Quando a multidão finalmente diminuiu, ele se aproximou. Ficamos nos olhando por um longo momento sem dizer nada. E então ele falou, sua voz quase um sussurro. Estou tão orgulhoso de você, mãe, e tão envergonhado de mim mesmo. Eu sei, respondi simplesmente. Michael, você precisa entender que eu não posso voltar a ser quem eu era. Aquela mulher morreu naquela noite no seu quintal. Esta versão de mim tem limites. Ela tem expectativas. Ela tem autoestima que não depende de ser sua mãe. Entendo, disse ele rapidamente. E não estou pedindo que você volte. Não estou pedindo que finja que nada aconteceu. Estou apenas pedindo uma chance de conhecer essa nova versão de você, de reconstruir algo, mesmo que seja diferente. Olhei para ele, meu filho, meu maior amor e minha maior tristeza. Podemos tentar, disse finalmente devagar. Um café por mês para começar. Sem promessas, sem expectativas. Apenas 2 pessoas aprendendo a se conhecer novamente. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Obrigado, mãe. Isso é mais do que eu mereço. Sim, concordei baixinho. É mesmo. Não desperdice
Um ano depois daquela noite no jardim, minha vida estava irreconhecível. A Silver Strategies Consulting havia crescido além dos meus sonhos mais ambiciosos. Não era mais apenas eu e uma pequena equipe. Agora eu tinha escritórios de verdade em um prédio comercial no centro da cidade, com 12 funcionárias em tempo integral, todas mulheres com mais de 50 anos que haviam sido descartadas pelo mundo corporativo tradicional. Havíamos expandido para 3 países: México, Colômbia e Espanha. Os contratos chegavam mais rápido do que conseguíamos processá-los. Empresas da Fortune 500 queriam minha expertise. Universidades me convidavam para dar palestras. Minha história havia sido destaque em revistas de negócios internacionais, sempre com a mesma abordagem. A mulher que transformou a humilhação em um império. Dinheiro não era mais uma preocupação. Eu havia ultrapassado $1 milhão em receita anual. Comprei um lindo apartamento com vista para a cidade, o tipo de lugar que eu costumava ver em revistas, pensando que nunca seria para alguém como eu. Tinha obras de arte nas paredes, móveis elegantes que eu mesma escolhi, uma varanda onde eu tomava café todas as manhãs assistindo ao nascer do sol. Mas a melhor parte não eram as coisas materiais. Era a sensação de solidez, de saber que ninguém poderia tirar de mim o que eu havia construído, porque eu mesma o havia construído, com minha inteligência, meu trabalho árduo, minha recusa em desaparecer. Todas as manhãs eu me olhava no espelho e via uma mulher de quem gostava. Uma mulher forte. Uma mulher que havia sobrevivido e prosperado. Michael e eu estávamos nos vendo uma vez por mês, exatamente como eu havia prometido. No começo, eram encontros constrangedores para tomar café, com longos silêncios e conversas cautelosas, mas lentamente, muito lentamente, algo estava surgindo. Não era a relação de mãe e filho que tínhamos antes. Essa havia morrido e não voltaria. Era algo novo, algo mais honesto. Ele me contou sobre o divórcio de Samantha, que foi brutal e público. Ela lutou pela casa por dinheiro que não havia ganho, usando todas as táticas de manipulação à sua disposição. Mas no fim a verdade prevaleceu. Michael ficou com a casa, mas decidiu vendê-la. Não consigo morar lá, ele me disse em um de nossos cafés. Cada cômodo guarda lembranças de como eu te tratei, de como eu deixei que ela te tratasse. Eu não o consolei. Esse era o fardo que ele tinha que carregar, a lição que ele tinha que aprender. Ele me contou como Samantha tentou arruiná-lo após o divórcio, publicando mentiras nas redes sociais, contatando seus clientes com histórias inventadas. Mas o mundo já sabia quem ela realmente era. O vídeo viral a marcou para sempre. Agora ela trabalhava no comércio de uma loja de departamentos, um emprego honesto, mas muito distante da vida de luxo que havia planejado. Às vezes sinto pena dela, admiti em um de nossos encontros. Ele olhou para mim, surpreso. Como você pode? Depois de tudo que ela fez com você? Porque ela construiu toda a sua vida em cima de mentiras e manipulação. E quando essa estrutura desmoronou, ela não tinha nada de concreto por baixo. Eu tinha habilidades reais, experiência real, força real. Ela nunca desenvolveu nada por conta própria. É uma maneira triste de viver. Michael estava fazendo terapia, algo que ele me contou timidamente, como se esperasse que eu zombasse dele. Mas eu o encorajei. Ótimo! Todos nós precisamos de ajuda para processar nossas decisões, para entender por que fazemos o que fazemos. Ele me contou que seu terapeuta o ajudou a perceber padrões, como ele escolheu Samantha porque ela era dominante e ele queria que outra pessoa tomasse as decisões. Como ele sacrificou seu relacionamento comigo porque era mais fácil do que confrontar sua esposa. Eu fui um covarde, disse ele em um de nossos últimos cafés. Não só com você. Em toda a minha vida, deixei que outras pessoas decidissem por mim. E depois fiquei surpreso quando as coisas deram errado. A conscientização é o primeiro passo, eu lhe disse. Mas ela só importa se você a usar para mudar. Ele assentiu com a cabeça, levando minhas palavras a sério como nunca antes. E então chegou o convite, o maior evento de negócios do ano. Uma gala que reconheceria os empreendedores mais destacados do ano, e eu fui indicado. Não apenas indicado, me disseram que eu era o favorito para ganhar na minha categoria. Reinvenção de negócios. O baile de gala seria no hotel mais exclusivo da cidade. 500 convidados. Cobertura da mídia. O tipo de evento que pode mudar carreiras. Recebi 3 ingressos de convidado. Convidei o Arthur, claro, sem ele nada disso teria sido possível. Convidei a Júlia, meu porto seguro durante toda essa jornada. E depois de pensar bastante, ofereci o 3º ingresso ao Michael. Você não precisa ir, eu disse a ele. Eu entendo se for desconfortável. Ele olhou para mim com os olhos brilhando. Mãe, eu não perderia isso por nada neste mundo. A noite do baile estava clara e fria.
Eu usava um longo vestido cor de champanhe que me fazia sentir como uma rainha. Deixei meu cabelo crescer um pouco, agora todo grisalho, sem tintura, e o prendi num elegante coque. Joias simples, mas caras, que comprei para mim mesma como símbolo do meu sucesso. Quando cheguei ao hotel com minha equipe, fui surpreendido pelos flashes das câmeras. Os repórteres queriam entrevistas. Senhora Thompson, como se sente ao ser indicada? Que conselho você daria para mulheres que querem se reinventar? Sua história inspirou milhões de pessoas. Quais são seus próximos passos? Respondi a todas as perguntas com elegância, sentindo a confiança percorrer minhas veias. Esta era a minha noite. Eu a mereci. O salão de baile era espetacular. Mesas redondas com toalhas de linho branco e enormes arranjos florais. Uma orquestra tocava música suave. Garçons circulavam servindo champanhe e aperitivos. Sentei-me à mesa com Arthur, Julia, Michael e alguns dos meus funcionários. Todos estavam radiantes, orgulhosos. Durante o jantar, Michael se inclinou na minha direção. Mãe, tem uma coisa que você precisa saber. Sua voz soava nervosa. Meu coração apertou. A Samantha está aqui. Ela conseguiu um convite de alguma forma. Ela está sentada em uma mesa no fundo. Só achei que você deveria saber antes de vê-la. Olhei na direção que ele indicou e lá estava ela, Samantha, com um vestido preto que já vira dias melhores, sentada sozinha a uma mesa quase vazia, examinando o salão com uma expressão amarga. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Ela parecia pequena, diminuída, como se todo o veneno que carregava dentro de si finalmente a tivesse consumido. Não senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem triunfo, apenas indiferença. Ela não tinha mais nenhum poder sobre mim. Ela era irrelevante para minha história. Virei-lhe as costas e continuei a minha conversa com as pessoas à minha mesa. Em seguida, chegou a hora da premiação. Diversas categorias foram anunciadas: inovação tecnológica, empreendedorismo social. Cada vencedor subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. E então chegou a minha categoria. O Prêmio Reinvenção Empresarial reconhece um empreendedor que superou adversidades significativas para construir um negócio de sucesso. Este ano, os indicados são... Eles leram 3 nomes, incluindo o meu. Meu coração estava batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. E a vencedora é... Eleanor Thompson, fundadora da Silver Strategies Consulting. A sala explodiu em aplausos. Todos na minha mesa se levantaram de um salto, comemorando. Michael estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur me abraçou forte. Você conseguiu, ele sussurrou. Eu sempre soube que você conseguiria. Caminhei até o palco, com as pernas tremendo, mas de cabeça erguida. O prêmio era uma linda placa de cristal, pesada em minhas mãos. Eu estava em pé diante do microfone, olhando para as 500 pessoas de pé, aplaudindo. Procurei Samantha na multidão com os olhos. Ela estava sentada sozinha à sua mesa, olhando para mim com uma expressão que só posso descrever como de absoluta derrota. E naquele momento, compreendi algo profundo. Eu não venci porque ela perdeu. Eu venci porque escolhi construir em vez de destruir, porque quando ela tentou me diminuir, eu escolhi me tornar enorme. Não por vingança, mas por sobrevivência. Não para provar nada a ela, mas para provar tudo a mim mesma. Obrigada, comecei, com a voz firme e clara. Há um ano, alguém me disse que eu não tinha nada, e essa pessoa estava certa. Eu não tinha nada além de uma decisão a tomar: desaparecer ou prosperar. Escolhi prosperar. E nesse processo descobri que nunca é tarde demais para se tornar quem você nasceu para ser. Este prêmio não é só meu. É para todas as mulheres que foram ignoradas, subestimadas, tornadas invisíveis. É para todas as pessoas que se reergueram após serem derrubadas. É para todas as que ousam recomeçar quando o mundo diz que é tarde demais. Obrigado. Os aplausos foram ensurdecedores. Saí do palco com meu prêmio, sentindo seu peso, não apenas o cristal, mas o que ele representava. Validação, reconhecimento, prova de que eu importava. Ao retornar para minha mesa, passei pela de Samantha. Ela estava me olhando, com os olhos cheios de algo que talvez fosse arrependimento, ou talvez apenas inveja. Parei por um segundo e depois continuei andando, não com crueldade, simplesmente com indiferença. Ela não fazia mais parte da minha história. Naquela noite, após o término do evento de gala, Michael me acompanhou até o carro. Mãe, disse ele, com a voz embargada. Estou tão orgulhoso de você e sinto muito, muito mesmo. Gostaria de poder voltar no tempo. Não faria isso, respondi sinceramente. Se eu pudesse voltar no tempo, ainda seria aquela mulher pequena e invisível, contentando-me com migalhas. Aquela noite no seu quintal, quando Samantha me humilhou, foi o maior presente que alguém já me deu. Me libertou.
Me obrigou a me enxergar e me deu a raiva que eu precisava para me transformar. Olhei para ele, meu filho, esse homem imperfeito que eu amava apesar de tudo. Então, obrigada, eu disse. Diga a Samantha que eu agradeci, porque sem a crueldade dela, eu nunca teria descoberto a minha força. Ele assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Nos abraçamos, um abraço de verdade, com perdão e esperança entrelaçados. Naquele dia, ela pensou que estava me destruindo. Na verdade, ela me libertou.